eu tenho que pagar pensão para o meu filho, mas nos últimos 4 meses só pude pagar a metade. Agora, a mãe dele disse para o juiz que não paguei nenhuma vez. O que eu faço? É o famoso, o mal pagador paga 2 vezes, né? Olha, pessoal, o Dr. Paulo, quando me convidou para vir aqui falar sobre pensão, eu tenho certeza que é porque o Dr. Paulo ele tem um carinho muito grande e ele sabe que esse tema é um tema muito importante. Pagamento parcial de pensão alimentícia é considerado não pagamento. Isso é entendimento pacificado nos tribunais. Então, se você tem que pagar 1.000 e você paga 500, você não pagou. Isso não impede que o credor te cobre inteiro. É uma atitude desleal? Mas o cara não pagou. Você entendeu agora? Eu acho aqui que já cabe a nós, advogados, principalmente os advogados da área de família, exatamente buscar o correto. Fazer o certo, né? O compliance familiar. Se o cara pagou 500 e tinha que pagar 1.000, eu vou cobrar a diferença. Eu não vou cobrar 1.000 de novo, porque eu evito a litigância de má fé. Exatamente. Isso que eu iria questionar. A litigância de má fé, exatamente. Né? Mas não está 100% errado, porque o pagamento parcial é não pagamento. Mas é o não pagamento de parte, não o total, né? E é o não pagamento de execução. Mas é o não pagamento, inclusive, que não impede a decretação de prisão. Sim. Só para você ter uma ideia. Ora, se eu paguei parte, por que o cara vai decretar minha prisão? Mas a colocação de como não pagamento não diz que é não pagamento integral, né? As pessoas que analisam de maneira... os tribunais entendem que a obrigação ela não foi adimplida. Não foi adimplida. Então significa que não pagou. Exato, significa que não pagou para efeito da execução. O que ele tem que fazer? O que a pessoa nessa situação tem que fazer? Comunicar imediatamente ao juiz a mudança da condição dele para pedir a revisão. Excelência, eu pagava 1.000, não estou mais conseguindo pagar 1.000 por causa disso. Se ele comprovar, Paulo, a pensão, ela não, uma vez que o juiz, na decisão dele lá, quando ele determina uma pessoa pagar um certo valor, isso sob pena de prisão, isso não significa dizer que esse valor não possa ser mudado. A pensão, ela não é imutável. O valor não é imutável. A lei permite que você peça aumento, que você peça diminuição e que você peça para não pagar mais. Mas para isso você tem que provar o quê? A mudança na fortuna. Ou seja, se você paga uma pensão e você está recebendo menos, o juiz não sabe disso. Você tem que comunicar para ele. Excelência, eu ganhava X, não ganho mais, eu ganho só Y e eu preciso diminuir a pensão. Por isso, Paulo, é que a maioria das decisões elas arbitram pensão em percentuais. Por que percentual? Se o teu salário aumenta, a pensão vai aumentar proporcionalmente ao teu aumento. Doutor, na própria justificativa que o juiz dá um prazo, né, para você apresentar uma justificativa do não pagamento, se você tiver pago parcialmente, você poderia justificar e pedir, na própria justificativa, pedir a redução da pensão ou não? Ou teria que estar com um processo próprio? A ação de alimentos não admite reconvenção. Essa que seria não admite. O que ele teria que fazer? Ele tem que a reconvenção, para o pessoal entender, seria complicado. A reconvenção é uma ação dentro da ação, mas isso aí é uma coisa que então, ele não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que justificar para o juiz por que ele não pode pagar aquele valor e imediatamente entrar com um pedido de revisão. Tá? Tem que dizer porque, olha, eu não ganho mais. Ganhava, perdi alguma, sei lá, ele tinha uma chefia, ou ele tinha alguma coisa, ele tinha um cargo que ganhava mais, ele não está mais naquele cargo, ele sofreu uma diminuição. Então ele vai poder justificar, mas para fazer a revisional vai ter que mas na execução, Paulo, presta atenção, na execução ele tem que pedir, no mínimo, prazo para pagar. Ele tem que pedir para o juiz, olha... Não, mas às vezes não é comum a gente perceber, né? Mas pode ser que ele consiga dar uma justificativa e o juiz entenda essa justificativa, que é uma coisa que não é comum. Mas o juiz, Paulo, presta bem atenção, nós temos no nosso CPC, nós temos aquele princípio de acompanhamento das decisões dos tribunais. Eu esqueci como é, me deu um branco agora aqui. Mas assim, o juiz ele vai seguir o entendimento dos tribunais superiores. Então, já existem decisões recorrentes e reiteradas
nesse sentido, de que o pagamento parcial é não pagamento e não impede a decretação de prisão. Então o cara vai chegar lá e vai dizer, excelência, não paguei. Eu não paguei 1.000 porque eu não tenho mais como pagar, só paguei 500. Ele está confessando que ele não pagou. Sim. Então o que ele tem que dizer? Ele tem que demonstrar boa fé. Ele tem que pedir um prazo. Entendeu? Se compromete a pagar, porque aí você vai transferir para o juiz, para a subjetividade do magistrado, dele analisar se ele vai ou não aceitar aquela ponderação. Você entendeu agora? Agora, a justificativa que ele vai apresentar de redução salarial, o juiz com certeza vai aceitar. Só que ele vai ficar com as mãos atadas. É assim, por que ele não comunicou? Por que ele demorou? Por que ele demorou? Por isso, Paulo, você aprendeu o que na faculdade? A lei não socorre aqueles que dormem. Entendeu como é que funciona? Infelizmente, então, gente, mas a realidade a gente sabe que várias pessoas... Até um dos motivos desse podcast é levar as informações para que as pessoas consigam saber dos seus direitos e procurá-los. Para fazer direito, né? Exatamente. Mas é o que a gente percebe, que foi até um dos motivadores da criação desse podcast, é que muitas pessoas não exercem seu direito de fato. Então, ou seja, às vezes a pessoa está utilizando de boa fé, não está utilizando de artifício para não pagar o valor devido de pensão, mas que se encontra nessa situação, né? Então, ou seja, essa justificativa deveria ser um momento onde ele conseguisse resolver essa situação. Por isso e eu não vejo dessa maneira, né? Por isso que a orientação é assim, aquela pessoa, como você falou, que não paga porque tem a má índole, né? Não quer pagar mesmo, esse aí não está incomodado em comunicar para o juiz. Agora, aquela pessoa que está de boa fé, está pagando menos, mas está pagando, não está pagando o que deve porque não tem como pagar o que deve, essa pessoa ela tem que comunicar para o juiz, porque o juiz com certeza vai levar. O juiz não quer prender ninguém, pô. O juiz não quer decretar a prisão de ninguém, mas o juiz quer que minimamente a pessoa demonstre a boa fé. Excelência, eu paguei 500 porque eu ganhava, e hoje eu não ganho mais. Então, novamente... Houve alguma alteração na pensão, comunique o juiz. Na sua renda. Você passou a ganhar menos, não está conseguindo pagar a pensão, procure o seu advogado, procure a Defensoria Pública e comunique o juiz. Eu posso até, Paulo, falar de uma forma assim, mas assim, numa última situação, é sempre importante você estar acompanhado de um profissional para que você tenha melhor orientação. Mas, de repente, você recebe lá a citação, 3 dias para pagar, né? Justificar provar que já pagou ou justificar que não pode, você vai ter que procurar um advogado ou você vai ter que procurar um defensor para que ele possa fazer isso para você. Não adianta você ir na secretaria da vara que eles não vão fazer isso. Então é melhor assistir o podcast para fazer direito, ter a informação e procurar antecipadamente o judiciário para que não ocorram os problemas futuros.